de que o Samir interessa a Corinthians e Cruzeiro e poderia virar reforço da Raposa. Cruzeiro seria o favorito para contratar o atleta. Mas olha só, olha ele aí, ó. Gabigol atrás da Taça do Brasil, da Copa do Brasil, e de olho no Cruzeiro. Gabigol na toca da Raposa. Ano que vem, o Cruzeirense tá como, hein? Gabi, gol. Gabi, gol. Gabi, Gabi, Gabi. O homem tá chegando. Gabigol. Não se fala em outra coisa. Gabigol é o nome da emoção. O nome do homem é ele. Gabriel Barbosa, acertado com o Cruzeiro para um contrato de 4 anos. Jogador e clube ainda não confirmam o acerto, mas a notícia tá no mundo. E o vice-presidente de futebol do Flamengo comentou: E se o atleta decidiu seguir carreira e vem aqui para Minas Gerais, boa sorte para ele. Lá no Cruzeiro tenha alguns títulos também, que nenhum título seja somente em cima do Flamengo. Na comemoração do título da Copa do Brasil, Gabigol se despediu do Flamengo e falou da temporada conturbada. Gabigol foi suspenso até abril de 2025 por tentativa de fraude do exame antidoping. A questão do doping, depois de um treinador que não me respeitava como jogador. Claro que durante esses momentos eu nunca tentei externar isso de alguma forma, mas foi um período horrível para mim. Acusado de fraude num exame antidoping, chegou a ser suspenso por 2 anos. Depois de mais de um mês parado, conseguiu adiar o restante da punição até a decisão final da Corte Arbitral do Esporte. Fotografado com uma camisa do Corinthians. Eu me arrependo, como eu falo, errei, foi uma coisa sem pensar, uma coisa que não teve nenhuma intenção. Reserva na maior parte dos jogos sob o comando de Tite. Com o antigo treinador, só foi titular 4 vezes. Gabigol tá com 28 anos. Nesta temporada entrou em campo 35 vezes e marcou só 7 gols. É um desempenho considerado baixo, vamos combinar. Então por que o Cruzeirense estaria tão animado? Ele é decisivo. São 16 gols em decisões e eu acho que é um jogador que vai vir para somar. Caio Jorge é o único centroavante em condições de jogar no atual elenco do Cruzeiro. O outro é Dineno, que está se recuperando de lesão. Caio tem 6 gols em 22 jogos disputados. Depois da derrota para o Flamengo na semana passada, o dono da SAF deu pistas da contratação de um novo atacante. O ano que vem a gente espera mais coisas melhores aí pra gente melhorar o plantel, que não precisa de atacante, né? Porque o nosso atacante vai dar uma melhorada no time. Cruzeiro machucando corações, hein? Pegou o maior goleiro, para muitos, o maior ídolo da história do Corinthians. Tentou um dos maiores jogadores da história do Palmeiras, o Dudu. Agora pega o Gabigol, o Zico da nova geração. A expectativa é que ele seja um bom jogador no Cruzeiro, pelo menos a metade do que ele foi no Flamengo. O principal é ele ter força mental, ter foco e enxergar o Cruzeiro como uma chance de escrever uma nova história. Episódios marcantes contra o maior rival mineiro ele já tem. Lianco e Gabi na treta. E não é de hoje. Quando eles forem lá, eles vão conhecer o que é pressão e o que é inferno. Vai ser massa essa rivalidade no ano que vem. Gabigol contra Hulk. Acrescenta demais. Gabigol, vai dar muito gol ano que vem, se Deus quiser. E além do Gabigol, o Cruzeiro tá de olho em outro reforço. É o Wendel, lateral esquerdo que joga no Porto de Portugal. Ele teve convocações recentes na seleção brasileira e já poderia assinar um pré-contrato com o Cruzeiro a partir de janeiro, porque ele tem contrato até 2025, meio do ano. A gente vai te atualizando de todas as novidades do mercado. Bora falar agora sobre Samir. Vocês lembram dele? Zagueiro revelado no Flamengo, negociado com o futebol italiano, jogou na Udinese por bastante tempo. E nas últimas horas surgiu a informação de que o Samir interessa a Corinthians e Cruzeiro e poderia virar reforço da Raposa. Cruzeiro seria o favorito para contratar o atleta que pertence ao Tigres do México. Temporada atual horrorosa. Ele nem estreou, foi relacionado para 5 partidas e não saiu do banco nesses 5 jogos. A última vez que ele foi relacionado em 22 de setembro. A matéria lembra que o Fernando Diniz é um empresário, tem o mesmo empresário do Samir, o Juliano Bertolucci. A informação que eu tenho e quero dividir com vocês é de que o Samir não faz parte dos planos da diretoria do Cruzeiro para a próxima temporada. Atleta de 29 anos de idade, com passagens por Udinese, Verona e Watford da Inglaterra antes de chegar ao Tigres. Cruzeiro que em outro momento também conversou com o Alderete, zagueiro paraguaio de 27 anos de idade, atleta que joga no Getafe e é titular absoluto da seleção paraguaia, barrando, entre outros, Gustavo Gomes do Palmeiras.
E o Samir, hein? Samir, se eu não me engano, o Samir tomou um elástico pro Patrick de joelho. Foi ele? O Samir era zagueiro do Flamengo, o Patrick foi dar um elástico de joanete, a bola subiu, bateu no joelho e quase quebrou a coluna do Samir. E ficou muito claro, tirando essa situação, tá, seu João? Não, mas que foi um engraçado lance. É que ficou muito claro que o Cruzeiro tá em busca. A gente fala aqui muito do ataque, né? John Arias, Gabriel Barbosa, etc. Mas tá muito claro também que o Cruzeiro tá atrás de defensores. Tá atrás de zagueiros de qualidade de saída de jogo também, né? O Alderete é um, o Samir é outro. Mas eu iria no paraguaio, tá? Eu acho que hoje ele joga num nível mais alto do que o Samir, mesmo porque a gente vê pouco também o Campeonato Mexicano, né? Você vê o Tigres jogar, ou CJ? Até poucas vezes, né? A gente quase não tem acesso também ao Campeonato Mexicano. Eu iria no Getafe e tentar contratar o Alderete, que pra mim, hoje é mais jogador, tá? Você não gostou, não? Não, gostei, achei interessante. Tem jogado muito mais, né? Tem jogado mais. Além de não conseguir assistirmos o Campeonato Mexicano, tem jogado pouco. Não, e a gente vê as eliminatórias também, e ele tá colocando no banco jogadores que são famosos no Brasil, né? Alonso em alguns momentos, o Gustavo Gomes em outros. Tá lá na seleção paraguaia. Terça-feira, Cruzeiro ainda de folga. Os atletas se reapresentam amanhã à tarde na Toca da Raposa 2, dando assim início à preparação para 2 partidas importantes. A primeira delas na próxima quarta-feira, dia 20, contra a equipe do Corinthians, jogo às 11 horas da manhã, pois é. E o Cruzeiro aí que encara o Corinthians com time totalmente reserva. Aqueles jogadores que serão titulares na final contra o Racing no dia 23 em Assunção, no Paraguai, serão, na verdade, preservados e não vão para esse jogo. Então, hoje os jogadores do Cruzeiro curtem aí o último dia de folga e a reapresentação amanhã, quarta-feira, no período da tarde. Depois o Cruzeiro treina na quinta, sexta, sábado e domingo de manhã. Depois é a sequência também, segunda, terça e a viagem para São Paulo, jogo na quarta, e de São Paulo o Cruzeiro segue direto para o Paraguai para decidir aí a Copa Sul-Americana diante do Racing. Mais de 8 mil ingressos já vendidos para a torcida do Cruzeiro, então faltam aí cerca de 4 mil ingressos para serem vendidos para os torcedores do Cruzeiro, e se ingressos sobrarem, nesses ingressos que a Conmebol disponibilizou aí para a torcida do Cruzeiro, esses ingressos certamente serão repassados aí para aquele setor de torcidas mistas. Bom, mas o torcedor do Cruzeiro aí tá tranquilo, o Cruzeiro que venceu o último jogo, assumiu a 7ª colocação no Campeonato Brasileiro e agora faz parte aí daquele grupo de times que entrariam aí na Copa Libertadores, pois o Flamengo venceu a Copa do Brasil, com isso até o 7º lugar vai para a Libertadores, que é hoje justamente a posição do Cruzeiro. Bom, bem, senhores, para poder arrematar, o assunto que continua quente entre os torcedores do Cruzeiro é a respeito do Gabigol, Gabriel Barbosa, o Gabigol, o número 99 do Flamengo, que muito provavelmente será jogador do Cruzeiro na próxima temporada. As negociações seguem avançando, tá tudo alinhado, mas aquele detalhe, ainda não existe contrato assinado entre o Cruzeiro e o Gabigol. Então, por isso, toda a cautela, toda a calma aí por parte da diretoria celeste. Afinal de contas, o Cruzeiro quer evitar o que aconteceu aí, por exemplo, né, com o Dudu do Palmeiras, que estava tudo alinhado com o Cruzeiro e ele acabou na última hora, como dizemos por aqui em Belo Horizonte, roendo a corda e não veio para a Raposa. Mas o que eu tenho a dizer aos senhores é o seguinte: creio que até aí no final do Campeonato Brasileiro, aí quando terminar, né, todas as competições oficiais, o Cruzeiro deve sim anunciar o Gabigol como seu reforço. O Gabigol que ontem publicou aí no seu perfil oficial no Instagram uma despedida para a torcida do Flamengo, aquela música do Tim Maia, Me Dê Motivos, o Gabigol aparecendo com uma camisa social, com o escudo do Flamengo, uma correntinha, ele sentado, todos os troféus aí que ele ganhou defendendo a equipe do Flamengo. Então, já se despedindo, na verdade, ele já se despediu aí do torcedor do Flamengo ao dizer que não fica mais para a temporada de 2025 e certamente aí será sim atleta do Cruzeiro no ano que vem. E o Cruzeiro pega um Corinthians que poderia, inclusive, ter sido a final, tá? Poderia ter sido a final. Poderia ter. Nós poderíamos ter outro confronto. Bem que não tá? Poderíamos ter um confronto às vésperas de um confronto de decisão sul-americana pelo Campeonato Brasileiro. Mas estica a corda ou não estica para chegar lá contra o Racing? Você lembra da Glória Pires falando sobre o Oscar? Eu não sei opinar. Eu não sei opinar. E de fato, desta vez, CJ, eu vou te dever uma resposta completa. Sabe por quê?
Porque existem aqui várias maneiras de pensar diferentes em relação a esse jogo, né? Como ele é prévio a uma data FIFA, os jogadores do Cruzeiro vão ficar muito tempo sem jogar, são 10 dias sem jogar, né? Falando de Cruzeiro jogou no fim de semana agora, vai jogar só no feriado do dia 20 de novembro, né? Lá em Itaquera. Tem a questão da temperatura, que eu já falei, o jogo sendo às 11 da manhã, mas em compensação, é também numa semana de final de Copa Sul-Americana, jogo 3 dias depois. É muito difícil. O que eu acho, e que eu acredito que o professor Fernando Diniz vai fazer é uma mescla. Eu acho. Mas já tem jogador suspenso, já né? tem alguns jogadores suspensos, inclusive, tá? Mas eu iria com o que eu tenho de melhor para esse jogo contra o Corinthians. Eu acho que tem que dar ritmo para os caras. Pelo menos em algum momento o time, entre aspas, né, o máximo possível de titulares teria que estar em... Não esqueça de inscrever-se no canal e deixar o seu like no vídeo e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade do Cruzeiro.